Nós já passamos por quase todas as fases do processo de conhecimento, né? Do procedimento que tramita na primeira instância. Nós vimos o início do processo judicial com a propositura da petição inicial. Nós vimos o que acontece ou pode acontecer e deve acontecer depois dessa propositura, né? Nós vimos quando a parte ela propõe a petição inicial, essa petição inicial pode ser rejeitada, né? Pode ser indeferida liminarmente, ou ela pode ser recebida pelo juiz se estiver em toda a sua conformidade, ou se for um vício sanável, pede-se para que ela seja emendada. E aí existe a citação do réu para que ele compareça à audiência de conciliação ou mediação. E aí, nesse momento, se não houver conciliação, abre-se prazo para o réu apresentar resposta, né, que ele pode apresentar resposta ou não. E nós vimos os vários tipos de resposta que o réu pode apresentar no processo. Após a apresentação dessa resposta, se houver alguma defesa indireta, com a apresentação de fatos novos, né, gera-se para o autor o direito de apresentar réplica, com base no princípio do contraditório e ampla defesa. Posteriormente a essa réplica, o juiz vai fazer um apanhado do processo, de todos os documentos que existem, vai verificar quais são os pontos que ainda estão controvertidos, mesmo após a apresentação de prova documental por ambas as partes no momento oportuno, e pelas alegações de fato e direito feitas, tanto na pretensão autoral quanto na defesa do réu. E aí ele vai passar para a fase de saneamento do processo, em que ele vai verificar se, com todos aqueles documentos, todas aquelas provas já carregadas nos autos, já é possível proferir uma decisão no estado do processo, e aí não teremos audiência de instrução, existirá aí um julgamento antecipado, ou se ainda houver algum fato controvertido, alguma controvérsia que mereça ser melhor esclarecida por produção de novas provas, o juiz vai abrir para que as partes falem e digam quais as provas que ainda pretendem produzir, além daquelas que já existem nos autos. E aí será marcada a audiência de instrução e julgamento. Com a marcação da audiência de instrução e julgamento, aí nós teremos a fase em que haverá a produção das provas que ainda faltam ser produzidas no processo. Nós estudamos a teoria das provas, né? As provas em espécie, e agora nós vamos passar para outra fase do processo. Finalizada a produção de provas, a instrução probatória do processo, nós vamos passar agora para a fase de decisão judicial, que é quando efetivamente finaliza a parte de instrução, né? Já tem ali, o juiz já tem as petições, tanto do autor quanto do réu, todas as provas que poderiam ser produzidas no processo já foram produzidas, e aí chegou o momento do juiz proferir a decisão. Então, nós vamos chegar agora nessa fase processual, procedimental. E aí, nessa parte de pronunciamento judicial, vocês já devem ter visto em processo civil 1, quando estudaram os atos processuais, especificamente os atos processuais emitidos pelo juiz, magistrado, que existe não só um tipo de pronunciamento judicial, mas, na verdade, existem vários pronunciamentos judiciais. No artigo 123, nós podemos perceber que se fala de sentença, decisão interlocutória, né? Não inclui o despacho, mas aí existe também o despacho, que é tido como efetivamente um pronunciamento judicial, mas que a rigor, ela não tem teor decisório, mas pode-se existir um teor decisório no despacho e pode sim do despacho caber recurso. Nós vamos entender melhor como isso funciona. Então, dentro da lógica do Código de Processo Civil, quais são os pronunciamentos judiciais que encontramos, né? Quais são os atos ou os pronunciamentos emitidos pelo juiz que efetivamente encontramos no processo civil de uma forma geral. O primeiro ato, o pronunciamento judicial que encontramos é a sentença. A sentença é um pronunciamento judicial que ele põe fim a uma fase do processo judicial,
certo? Na verdade, o artigo do Código de Processo Civil que trata dos pronunciamentos, certo, do juiz é o artigo 203, a partir do 203. E aí temos, eventualmente, quando fala da sentença. E quando ele fala da sentença, nós temos que sentença é justamente esse pronunciamento por meio do qual o juiz ele põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução. Então, quando a gente pensa em sentença, a gente pensa em pronunciamento judicial com teor decisório, está decidindo alguma coisa, ou extingue o processo com resolução de mérito, ou extingue o processo sem resolução de mérito, em que ele extingue, ele põe fim a uma fase do processo, seja no processo de conhecimento, seja com relação à extinção da execução. E além da sentença, né, temos a decisão interlocutória. Qual a diferença da decisão interlocutória para uma sentença? A diferença é que, não obstante a decisão interlocutória também ter um teor decisório, ela decide alguma coisa dentro do processo, ela não põe fim a uma fase do procedimento em primeira instância, certo? Vamos pensar, por exemplo, entra com uma demanda judicial em que você quer, você quer que o Estado forneça um medicamento. E aí você pede uma tutela provisória de urgência, para que seja antecipada aquela tutela e você consiga ter o remédio antes da decisão final. E aí a decisão que quando pega a petição inicial e diz ou que defere ou que indefere a tutela de urgência, a tutela provisória de urgência requerida, isso é uma decisão interlocutória.